Olá, cursistas! Bem-vindos a mais uma videoaula do seu curso. Neste vídeo, iremos tratar de forma mais ampla sobre os dilemas da ação supervisora frente às demandas reais da escola nos dias de hoje. Farei uma breve introdução do assunto e você vai entender por que e para que a profissão do supervisor escolar foi criada, qual o objetivo da supervisão escolar no contexto atual da educação brasileira e como o supervisor escolar pode contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem escolar. Então vamos lá? Por que e para que a profissão do supervisor escolar foi criada? Primeiro, vamos ver o que significa o termo supervisão. Vamos ao dicionário. Supervisão, super mais visão, ato ou efeito de supervisionar, visão superior. Não se tem certeza de quando e como surgiu o termo supervisão. Alguns pesquisadores apontam que a ação supervisora existe antes mesmo de existir a escola. Até o século XX, a ação supervisora era sinônimo de zelo, orientação, controle, vigília, com autoridade para coagir e repreender. Na Idade Moderna, surge a noção de supervisão na figura do chefe de fábrica, que fiscalizava as tarefas realizadas pelos trabalhadores a fim de manter o desempenho desejado no processo de produção. No contexto educacional, a noção de supervisão se assemelhava à noção de supervisão nas fábricas, mas a ação era exercida pelo inspetor de ensino, que era responsável em manter a ordem, fiscalizar o cumprimento das regras, vigiar e avaliar o trabalho do professor, visando a melhoria do processo de produção e desempenho dos estudantes. No Brasil, no período entre a institucionalização da educação em 1549 até a década de 1950, vários cargos foram criados com o prefeito de estudo, diretor-geral de estudos, inspetor escolar e técnico em escolarização, nas quais a ação supervisora se fazia presente com o objetivo de orientar, fiscalizar, controlar e inspecionar o processo de produção do ensino. A função específica de supervisor escolar foi considerada como a profissão na década de 1950, mas somente com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 4024/6, foi instituída como habilitação profissional por meio do parecer número 252 do Conselho Federal de Educação. Depois do golpe militar de 1964, o Brasil vivencia um período de ditadura militar e a educação passa por uma reforma que culmina com a Lei número 5.692, conhecida como LDB/71, que institui a função de supervisão escolar como serviço específico da escola de primeiro e segundo grau. Nesse período, o caráter funcionalista da supervisão escolar ganha força à medida em que requer desse profissional um comportamento alinhado ao modelo militar autoritário, voltado à manutenção da ordem no ambiente escolar. Na perspectiva da gestão democrática e participativa, a nova LDB/96 também regulamenta a profissão do supervisor educacional, reestruturando sua função e reconhecendo como categoria profissional. O seu artigo 64 estabelece que a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino garantida nessa formação a base comum nacional. Nós já falamos sobre o significado do termo supervisão e da origem da ação supervisora. Já sabemos que não existe um único conceito para o termo, mas sabemos que, historicamente, o termo supervisão no contexto da educação é carregado de sentidos que nos remetem à noção de poder, de controle ou de inspeção. A supervisão escolar no contexto atual da educação brasileira. Mas e hoje, no contexto da escola democrática? Qual é a noção de supervisão escolar? Qual é o perfil do profissional supervisor escolar? Quais as possibilidades de atuação do supervisor escolar? E qual a sua importância no processo de ensino-aprendizagem? Vivemos hoje numa sociedade democrática e na gestão democrática a ação supervisora deixa de ter o caráter autoritário e controlador e assume um significado político-pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, o profissional de educação precisa ter muito mais que competência técnica para o desenvolvimento de tarefas inerentes às suas funções.
Precisa estar atento aos novos desafios da sociedade. Esse contexto traz novos dilemas ao supervisor escolar, que não pode se colocar apenas como um intermediário na implementação de novas políticas educativas e propostas curriculares, tampouco como tarefeiro que se ocupa em levar e trazer recados para os professores, imprimir bilhetes ou repreender alunos. O contexto atual de educação exige um profissional voltado para ações de articulação e mediação do processo educativo, um sujeito dinâmico, bem informado, atualizado, apto a propor ações coletivas que estimulem a comunidade escolar a caminhar no sentido de melhorar a qualidade do processo educativo. O perfil do supervisor escolar atual é de sujeito ativo e participativo no processo educativo, colaborativo e propositivo. Os desafios na ação supervisora. Atualmente, a escola democrática enfrenta alguns desafios que incidem diretamente na ação supervisora. Entre os muitos desafios, destacamos os processos avaliativos, as inovações educativas e a formação continuada de professores. Vamos falar um pouco sobre esses desafios e destacar resumidamente as possibilidades de atuação do supervisor escolar nesses processos. Vamos lá? A avaliação institucional se caracteriza por um conjunto de avaliações das escolas, universidades públicas e privadas, que abrange as dimensões política, pedagógica e administrativa, visando identificar fragilidades e definir prioridades para a melhoria da qualidade do ensino. As modalidades de avaliação institucional são avaliação interna ou autoavaliação, avaliação externa. Vamos falar sobre a avaliação interna. Ela é realizada pelos próprios professores, funcionários, pais e alunos, acerca do seu próprio desempenho e resultado das avaliações do sistema. Não há uma única maneira de conduzir uma avaliação institucional interna, assim como não existe um único modelo capaz de atender a todas as escolas, pois cada uma tem as suas especificidades. Em geral, é o supervisor escolar quem coordena as ações do processo de avaliação interna, amparado pelos gestores da instituição. Por isso, é imprescindível que este tenha clareza das seguintes questões: para que avaliar? O que avaliar? Quem avaliar? Como avaliar? E quando avaliar? Qualquer ação do supervisor escolar nesse sentido pode ser simples, mas não pode ser despretensiosa. Lembre-se, para que uma ação provoque a transformação de uma realidade, é necessário que haja intencionalidade. Portanto, o supervisor precisa saber o que vai fazer com os resultados encontrados na autoavaliação de cada escola. A avaliação externa, por sua vez, é realizada por meio do olhar de agentes externos. Dentre as avaliações externas está a avaliação de sistema. Você certamente já conhece algumas dessas avaliações. Na educação básica, as avaliações de sistema são distribuídas em SAEB, Prova Brasil, Provinha, Enem, Enseja e Prova Docente. Na educação superior, se constitui pelo Sinais. Os resultados das avaliações de sistema, somados aos resultados de avaliação interna da escola, indicam as fragilidades do processo educativo e podem subsidiar um planejamento pedagógico voltado à melhoria da qualidade deste processo. A participação efetiva do supervisor escolar na articulação dos resultados é imprescindível. O desafio do supervisor escolar nos processos de avaliação da aprendizagem. É atribuição do supervisor escolar acompanhar as discussões sobre os avanços teóricos que lhe dê subsídios para estar constantemente avaliando as avaliações e orientando possíveis reformulações dos conceitos e práticas avaliativas, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Quando falamos de inovação educativa ou educacional, entendemos como alternativas criadas com o objetivo de melhorar a qualidade do processo educativo por meio de intervenções pontuais propostas por projetos pedagógicos elaborados na própria escola ou comunidade. Isso indica que não há um modelo único de inovação que possa ser praticado em diferentes escolas. Há que se analisar o contexto histórico-cultural em cada instituição está inserida, as dificuldades pertinentes àquele contexto, bem como os limites, as possibilidades reais para a inserção de políticas ou ações inovadoras. Nesse sentido, o papel do supervisor escolar é tanto de propor ações inovadoras, como também de saber identificar os focos de inovação no seu contexto escolar
estimular e apoiar os professores nas suas proposições inovadoras. Como o supervisor escolar atua nos processos de formação continuada de professores? O supervisor escolar deve primar pela valorização do professor, não apenas garantindo espaço e subsídios para os encontros de formação. O supervisor escolar tem a função de coordenar e subsidiar pesquisas fundamentadas em teorias e práticas instituídas a partir dos problemas do cotidiano escolar, fomentando uma análise crítica visando avanços no conhecimento e na prática coletiva. A organização do espaço e do tempo escolar é fator fundamental para que as ações de formação continuada contribuam de fato para a melhoria da aprendizagem de professores e alunos. Portanto, ao pensar as ações formativas, leve em conta 3 princípios básicos. Conheça e respeite as condições de vida e de trabalho do professor. Respeite o seu tempo livre, receba-o com alegria e valorize sua presença. A valorização do profissional começa pelos seus pares. Bem, cursista, chegamos ao final dessa videoaula, na certeza de que provocamos sua curiosidade em aprofundar seus conhecimentos acerca da supervisão escolar. Fizemos uma breve introdução sobre o surgimento e a origem da ação supervisora, o papel da supervisão escolar na escola democrática, refletimos sobre a importância da participação do supervisor escolar nos processos da avaliação institucional, nos processos de ensino-aprendizagem e nas ações de inovações educativas. Encerramos nossa conversa com uma breve discussão sobre formação continuada na escola, um tema bastante polêmico e instigante que nos toca profundamente no que se refere à valorização profissional. No decorrer da disciplina, você terá a oportunidade de conhecer experiências de uma supervisora escolar em ação e, de certa forma, participar do seu cotidiano. Encerro por aqui, deixando a você, cursista, uma frase de Paulo Freire, na qual eu acredito. A gente se faz educador. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão da prática. Bons estudos e até a próxima!